Graças e paz, irmãos. Amém. A gente teve uma aula maravilhosa agora com o pastor Almir sobre hermenêutica e exegese. E agora a gente quer prosseguir com o sistema hermenêutico de interpretação. A gente está com a nossa segunda aula hoje. Na nossa primeira aula, a gente discorreu sobre o desenvolvimento histórico do dispensacionalismo, como essa ideia surgiu. Tanto desde o seu surgimento como dispensacionalismo propriamente dito, mas como a sua ideia surgiu desde lá atrás, antes desse nome ser estabelecido como um sistema hermenêutico. Amém? Tem aí um gráfico para vocês acompanharem na projeção. Você que está assistindo de casa, você pode abrir o slide em um celular à parte ou num computador e assiste a aula com um aparelho e acompanha os slides com outro para que você consiga ter um entendimento mais completo. Amém? A gente explicou rapidamente que a ideia do sistema hermenêutico de interpretação vai discorrer entre um sistema mais descontínuo, do lado esquerdo aí do gráfico, para um sistema mais contínuo. O pastor Almir trouxe algumas questões na aula que está totalmente relacionado com essa questão de descontinuidade e continuidade. Ele falou aqui várias vezes sobre que há coisas que foi escrito para Israel, para o judeu, e não deve ser aplicado diretamente para nós, como era aplicado naquela época. Aqueles que são mais contínuos, eles vão dizer, não, que nada, Diácono, a gente tem que aplicar do mesmo jeito. Do jeito que está lá, permanece cá. A igreja, ela nasceu em Gênesis através de Adão e Eva. A continuidade vai defender isso. A igreja nasce lá atrás, e Israel era a igreja, e hoje, como questionou e perguntou o nosso amigo irmão Lucas, hoje a igreja é o Israel de Deus. No Velho Testamento a igreja era em Israel, e hoje a igreja substitui Israel físico, sendo o Israel espiritual. No sistema de maior continuidade, a gente vai ver que a igreja já existia no Velho Testamento e passou a ter uma revelação maior no Novo. Mas em um sistema de mais descontinuidade, a gente vai perceber que a igreja não existia no Velho Testamento. E a gente vai defender que era um mistério que estava oculto durante séculos, mas foi revelado para nós nos últimos tempos. E para ser mais específico, Atos 2, no dia de Pentecostes, nasce a igreja do Senhor Jesus. Amém? Vamos prosseguir aqui com a nossa aula. Eu vou pular toda a parte de desenvolvimento histórico que nós já tivemos na aula passada. Como a igreja surgiu, como a igreja nasceu. Eu entendo que a igreja nasce em Atos 2. A gente vai ver textos sobre isso de forma mais detalhada. A gente vai ver que a igreja é um mistério que esteve oculto. Ela não estava no Velho Testamento e ela foi revelada nos últimos tempos, a partir de Atos 2, e Paulo traz essa revelação que a igreja não estava claramente no Velho Testamento. Então, o entendimento é esse que eu defendo sobre a igreja. E sim, já adianto, a igreja não é um substituto de Israel. Embora ela herde algumas promessas, ou muitas promessas, embora muitas promessas feitas a Israel se cumpram na igreja, não cancela o Deus que fez promessas a Israel. E Deus continua tendo uma história com aquele povo para ser completada, e a gente vai ver isso através de textos mais na frente. Tiraram a dúvida? Vamos prosseguir. Nós vamos trazer algumas afirmações doutrinárias sobre a teologia dispensacionalista. Sobre a etimologia da palavra. Uma dispensação pode ser definida como uma economia distinta na produção do propósito de Deus. Simplesmente uma economia distinta na produção do propósito de Deus. Economia entenda mordomia, administração. Essa palavra dispenseiro, ou como as parábolas bíblicas sobre ser dispenseiro do Senhor, essas palavras são intercambiáveis. Então, entenda que Deus tem uma forma de atuar em cada época, em cada economia ou em cada dispensação. Você pode acompanhar aí no slide. A palavra dispensação vem da palavra grega oikonomia, que significa administração. Essa palavra é usada em todos esses textos que você vai ver adiante e nós vamos ler um por um, amém? Vamos prosseguir. Vamos a esse primeiro texto aí de Lucas 16, 2 e 3.
Nós vamos trazer apenas as menções desses textos e abra a sua Bíblia, olhe 16, 2 e 3. O texto também está sendo colocado na projeção, você pode olhar aí na projeção e também pode abrir a sua Bíblia. Lucas capítulo 16, verso 2. Então, chamando-lhe, disse: que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração. Essa palavra administração, eu uso por padrão a Nova Almeida atualizada. Essa palavra administração, ela é trazida como mordomia, pode olhar aí na projeção, na Almeida Recebida, na Revista Corrigida, na Almeida Corrigida Fiel ou na King James Fiel. Alguma diz aí mordomia, na de vocês? Pronto. Essas versões, em vez de trazer administração, traz mordomia. É basicamente a ideia de ser um mordomo. Não tem nem muito o que arrodear no conceito. Cuidado. Lembra da família Adams? Tropeço. O mordomo da família. Está tudo nas mãos dele. Ele cuida de tudo. Ele cuida até dos outros empregados. Mas é dele? Não. Ele é apenas um mordomo. Amém? Ele há de prestar conta de toda a casa ali da família Adams. E nós somos mordomos da casa de Deus. Amém? Então eu quero que você comece a entender esse conceito como um encargo da parte de Deus. Deus te confiou uma mordomia. E nessa mordomia, nós haveremos de prestar conta com aquilo que estamos fazendo. Amém? Vamos prosseguir? O versículo 3, o administrador, o mordomo, então se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso, de mendigar tenho vergonha. Nós não vamos entrar nos detalhes da parábola, nós queremos apenas extrair o conceito e destacar a ideia da mordomia. Esse mordomo ou administrador foi demitido e ficou desesperado sem saber o que faria. E nós vemos o termo sendo utilizado nesse texto, amém? Vem comigo para 1 Coríntios 9, 17. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Deixa você abrir aí a sua Bíblia, a sua versão. Na minha versão diz responsabilidade. Alguma das versões de vocês diz diferente? 1 Coríntios 9, 17. Uma dispensação me é confiada. Qual a sua versão, Rogério? Sabe dizer? Ou Grace? É a Almeida atualizada. Almeida atualizada. Então, percebe que o mesmo termo, ele está sendo usado em uma versão por responsabilidade e em outra por dispensação. Deus me confiou uma dispensação. A questão é, o que eu vou fazer com isso que Deus colocou em minhas mãos? Amém? Eu botei aqui várias versões. Na Revista Corrigida, Corrigida Fiel e King James Fiel, o termo é dispensação. E eu vou aproveitar para fazer um parêntese aqui. Essas três versões que eu citei, para ser mais exato, Almeida Corrigida Fiel, King James Fiel, são duas versões que vêm de uma mesma base de texto grego. Existem, pelo menos, eu vou citar duas bases, de maneira bem simples, do texto grego. É o texto chamado receptus, ou texto recebido, o mesmo texto grego que Martinho Lutero e os reformadores usaram para fazer as suas versões, a famosa King James do rei Tiago. E essa versão foi uma, como é que eu posso dizer? Uma tradução para o grego de Erasmo de Roterdã e foi usado nas primeiras versões. Só que depois surgiram outros escritos, outros manuscritos, encontraram escritos do Mar Morto, escritos em outro lugar, escritos datados do século IV, do século V. Então surgiu o que chamamos de texto crítico. Então, a Almeida Corrigida Fiel, a King James Fiel, ela usa o texto receptus. As outras versões usam o texto crítico ou eclético. O que é o texto crítico? É um apanhado de todas as cópias das cópias que existem, comparando textos por textos e considerando os textos mais antigos como de maior valor e de maior credibilidade. Que, às vezes, eu vou discordar desse conceito, mas isso é aula para manuscritologia ou crítica textual.
Mas prosseguindo aqui, uma vez que a gente destacou que King James Fiel e Almeida Corrigida Fiel usa o texto recebido, é interessante você usar uma dessas duas versões e usar outras versões que usam o outro texto crítico ou eclético. Eu vou citar algumas versões aqui para você. Na tradução brasileira vai dizer dispenseiro. Na Almeida 21 vai usar encarregado. Na NVI vai usar o termo incumbência. Na Almeida recebida vai dizer incumbido de uma mordomia. Na Nova Bíblia Viva, o termo vai ser dever sagrado. Vê como é interessante. Essa mordomia, dispenseiro, essa administração. Eu amo essa versão Bíblia Viva. Dever sagrado. Perceba, antes de continuarmos, Deus colocou em nossas mãos um dever sagrado. Uma responsabilidade. Uma mordomia. Uma dispensação. Aqui diz na nova tradução linguagem de hoje, um trabalho que Deus me deu para fazer. Simples assim. Deus me deu um trabalho para fazer. E na King James atualizada diz, uma missão que me foi confiada. Amém? Percebe que você recebeu uma missão da parte de Deus? Que somos todos missionários do Senhor e estamos aqui para cumprir uma missão do alto. E ai de nós, se fizermos de qualquer maneira, porque todos nós haveremos de prestar contas perante o Senhor. E naquele dia, a obra de cada um passará pelo fogo e será provada, se ouro, prata ou pedras preciosas, ou se a obra foi feita em madeira, feno e palha. Amém? Vamos prosseguir no nome do Senhor Jesus. Os textos de Efésios 1:10 e Efésios 3:2 e 9. Dois textos que nós vamos ler agora nesse momento. Efésios 1:10 e Efésios 3:2 e 9. O texto de Efésios 1:10 diz, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amém? Na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, existe uma dispensação da plenitude dos tempos. E nessa dispensação, Deus fez com que todas as coisas pudessem convergir nele, em Cristo, na dispensação, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Alguns do dispensacionalismo progressivo vão defender que essa dispensação da plenitude dos tempos ainda vai acontecer. Eu já vou começar discordando plenamente. Eu entendo que a dispensação da plenitude dos tempos aconteceu quando Cristo veio e andou no meio de nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? Vamos prosseguir? Efésios 3:2. É que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada, a favor de vocês. Amém? Então, é bem claro, Paulo está dizendo, existe uma dispensação da graça de Deus que a mim foi confiada em favor de vocês. Então não tem muito para que fugir disso. Paulo está dizendo para nós que Deus confiou essa dispensação em nosso favor. E nós estamos vivendo essa dispensação da graça de Deus. Amém? Perceba, vai falar mais à frente, mas eu vou destacar. Quando eu digo que estamos na dispensação da graça de Deus, eu não estou dizendo que não tinha graça na lei, ok? A gente já falou sobre isso. Tinha graça na lei, mas a graça veio de maneira plena e completa por meio de Cristo Jesus. Vamos embora. Efésios 3:9. E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Percebe, Lucas, aquilo que eu falei? O texto diz que o mistério esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, mais à frente ele vai falar sobre a igreja, com a questão do Cristo em vós, esperança da glória. Nós entendemos que existe um mistério que estava oculto e foi revelado no Novo Testamento. Amém? Vamos prosseguir. Colossenses 1:25. Colossenses 1:25. Do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Amém? Percebe que Paulo repete que foi dada uma dispensação da parte de Deus em favor de nós.
em favor da igreja, em favor do povo de Deus, amém? Então, está bem claro e bem óbvio pelo texto bíblico que usar o termo dispensação é bíblico. Usar o termo dispensação tem base escriturística. E com isso eu não estou dizendo que é o único sistema hermenêutico aceitável, mas eu estou dizendo que é um sistema hermenêutico sério, na sua forma de olhar para as escrituras e parte das escrituras sagradas. Parece ser o mesmo texto citado anteriormente, em Efésios. É a dispensação da graça que nós estamos vivendo até hoje. E entendemos que futuramente há uma nova dispensação chamada uma dispensação do reino milenar ou simplesmente do estado eterno das coisas. Mas uma dispensação do reino vai estar completo sobre a terra. A dispensação da graça. A ideia é justamente mostrar que existe um tempo de graça sendo vivido hoje, como nunca vivido anteriormente. Embora houvesse graça na lei, no Velho Testamento, quando eu digo que havia graça na lei no Velho Testamento, é porque a salvação sempre foi por graça. Eu não posso afirmar que no Velho Testamento a salvação era pelas obras da lei, porque somente há um nome dado entre os homens por meio do qual possamos ser salvos. Atos 4:12. Esse nome e essa pessoa, esse homem Jesus, salva no presente e no passado e até mesmo no período da lei. As pessoas naquela época eram salvas porque acreditavam na promessa do Cristo que viria. Amém? Quando eles ofereciam sacrifícios, acreditavam que aquele sacrifício apontava para o sacrifício perfeito que seria oferecido lá na frente. Então a ideia de dispensação da graça hoje é que de fato a graça veio por meio de Cristo, como não tinha vindo anteriormente. Então você pode dizer sim, que vive um tempo de graça nunca vivido anteriormente. Embora houvesse graça, mas não era essa graça de maneira completa e plena que a gente vive hoje. Eu fiz um termo aqui, dispensação, na Almeida 21, nesse texto de Colossenses 1:25, ele é traduzido por chamado. Ou seja, em vez de dizer que, de acordo com a dispensação da parte de Deus, na Almeida 21 vai dizer, de acordo com o chamado da parte de Deus. Percebe? Que lá na Nova Bíblia Viva, naquele texto que a gente olhou, falava dever sagrado. Agora, essa dispensação que você recebeu da parte de Deus, não é apenas um dever sagrado, mas é um chamado da parte de Deus. Irmãos, o reino de Deus não é para voluntários, é para chamados e vocacionados. Você não está aqui porque você é um voluntário, você está aqui porque você foi chamado e atraído com as cordas de amor e de benignidade do Senhor. Nós não temos mais para onde ir, e resta-nos dizer como Pedro, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Então receba a dispensação do Senhor como chamado de Deus na sua vida. Eu posso dizer de maneira simples, olhando para o texto de João 1:17, se eu não estiver equivocado, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. A partir do momento do nascimento de Cristo, que ele está sobre a terra, embora ele esteja ainda vivendo em um tempo de lei, vigorando a lei, cumprindo a lei e sendo o perfeito cumprimento de toda a lei, eu poderia dizer que a graça já estava ali nele. Ou eu poderia dizer de maneira mais simples que no findar da sua morte e ressurreição, quando ele cumpre todas as coisas, de acordo com a lei de Moisés, o tempo da graça se inicia após a consumação do propósito da lei, que foi criado para alguém perfeito. E somente perfeito é Jesus, aquele que consegue completamente cumprir a lei em todos os sentidos. Amém? Vou ler mais algumas referências. 1 Coríntios 4:1, Tito 1:7, 1 de Pedro 4:10. 1 Coríntios 4:1. Assim, pois, importa que todos nós, que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Então, você é simplesmente um encarregado de Deus nessa obra que Ele nos confiou. Amém? É um termo bem usual por nós nas empresas, né? O encarregado, aquele que está à frente, aquele que está acima de nós. E você é o encarregado da obra de Deus. Tito 1:7. Porque é indispensável que o bispo,
por ser encarregado das coisas de Deus, mais uma vez, encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho e não violento e nem ganancioso. Mais uma vez, um encarregado de Deus sobre a casa de Deus. E o texto de 1 de Pedro 4,10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Amém? Você foi encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. E perceba, a multiforme, as muitas formas da graça de Deus. Eu tenho uma revelação da graça de Deus. Grace Kelly tem revelação da graça de Deus. Lindomar tem revelação da graça de Deus. As muitas formas da revelação da graça de Deus estão espalhadas sobre a sua igreja. E ninguém detém tudo e completamente. Mas juntos nós somos uma igreja edificada, onde a graça de Deus é revelada e nós podemos crescer juntos para a glória de Deus. Amém? Vamos prosseguir. Ainda algumas afirmações doutrinárias da teologia dispensacionalista. Outras declarações também enfatizam épocas diferentes ou dispensações. O texto que nós acabamos de citar, João 1,17. A lei foi dada por Moisés. O texto é bem simples e claro. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Não é a graça foi dada por Cristo. A graça veio em Cristo, por meio de Cristo. Amém? Então fica bem claro e evidente que existe uma forma diferente de antes de Cristo, regido pela lei, e uma forma depois de Cristo, regido pela graça que é o próprio Jesus, a graça e a verdade que veio para trazer um novo tempo e uma nova administração do alto para as nossas vidas. Amém? Romanos 6,14 declara: vós não estáis sob a lei, e sim sob a graça. Fica claro e evidente que outrora estávamos sob a lei, mas agora não estamos sob a lei, estamos sob a graça. A lei dizia para mim, faça isso, mas não me dava poder para fazer. A graça diz, faça isso e mais aquilo outro, mas me provê tudo o que eu preciso para realizar a vontade do Pai. A lei dizia, não adulterarás. A graça diz, se alguém olhar com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério. A graça não veio afrouxar as coisas, ela veio estreitar, ela veio deixar a coisa mais firme, mais profunda. Mas a grande diferença é que a lei era como um marido exigente que cobrava da esposa e não dava condições dela cumprir. A graça é como um marido gracioso, amoroso, que exige, mas concede o poder e a capacidade para que seja realizado no Senhor. A lei era um ministério de letras escritos em pedras. A graça é um ministério do Espírito, escrevendo em nossos corações, como filhos da nova aliança, provendo para nós tudo o que precisamos para expressar Jesus e ser uma expressão clara do Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Gálatas 3, 19 ao 25. Nós vamos ler, eu vou esperar vocês abrirem esse texto. Nós vamos ler alguns versículos. Gálatas 3, 19 ao 25. E aqui vai falar sobre o propósito da lei. Enquanto você abre aí, eu vou projetando aqui, e você que está aí de casa pode acompanhar, mais uma vez repito, através do slide. Gálatas 3, 19, diz o texto bíblico. Quem achou pode dizer amém? Amém. Ou glória a Deus. Amém. Amém. Logo, para que a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Amém? A gente vai ler todo esse texto, mas sente a riqueza do texto. Sente esse texto, coloca no colo.
aprecia, saboreia esse texto. O texto diz, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões. Até que, português simples, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A quem foi feita a promessa? Desde Abraão. Se referia a quem? Quem quer arriscar? A quem? Cristo. O descendente do qual seriam benditos todos os povos da terra. Paulo, quando lê o texto e cita, ele diz, e não falava de muitos descendentes, mas de um descendente, se referindo a Cristo. Ele é a pessoa pela qual a bênção se expande e alcança toda a humanidade. Até que viesse o descendente, a quem foi feita a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Versículo 20. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. 21. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato precedente da lei. Preste atenção, olha para mim. A promessa foi feita a Abraão. Na promessa feita a Abraão, Deus faz uma aliança através da circuncisão. Anos na frente, Deus faz uma aliança, Deus traz um trato, um pacto com Moisés, e no Monte Sinai, em Êxodo 19, ele dá as leis, ele fala com o povo, e ele traz aquilo que chamamos de dispensação da lei mosaica, os 10 mandamentos, as 216 ordenanças, é isso? Alguém me corrija se eu estiver errado, mas as muitas ordenanças que tem no Velho Testamento. O grande fato é que o Senhor, quando traz uma nova lei, eu pergunto para vocês, fiquem à vontade para responder. Essa lei de Moisés invalida a aliança com Abraão? O que vocês acham? A promessa feita a Abraão, ela não depende em nada da lei mosaica. Tanto é que a lei mosaica, ela faz paralelo ou contraste com a nova aliança. Mas a promessa feita a Abraão, ela não parece, a Bíblia não mostra uma espécie de extinção. Nós entendemos que a promessa feita a Abraão continua valendo sobre nós hoje. Nós vamos ver isso de maneira mais detalhada. Um desdobramento da aliança feita a Abraão, na aliança davídica e na nova aliança que ele estabeleceu e a igreja já desfruta, embora ela ainda tem um cumprimento futuro para Israel. Pode perguntar, Lucas. Vamos lá. O Lucas pergunta aqui, como assim contraste? Eu falei que a lei de Moisés faz um contraste à lei da nova aliança. O contraste é que a lei ela foi dada como um aio, um tutor. Ela foi dado como um mestre provisório. Em um texto bíblico de Paulo, a lei foi dada como um pedagogo, até que viesse Cristo. E essa expressão pedagogo, na época em que o texto foi escrito e foi recebido pelos primeiros ouvintes ou leitores, eles entendiam de maneira bem clara. Pedagogo era o escravo que pegava a criança e levava até o mestre que ia dar aula. A Bíblia diz que a lei era o nosso pedagogo. A lei simplesmente nos pegou, nos protegeu como um tutor provisório até que Cristo viesse. Quando Cristo chegou, a lei nos entregou de volta para Cristo. A nova aliança faz um contraste com a lei de Moisés, porque a nova aliança, repito, já falei na primeira aula e falei de novo agora, a lei de Moisés são letras em pedras. A nova aliança são, posso falar tatuagens do Espírito? A heresia. São impressões do Espírito em nossos corações. Então hoje, nós, quando ceiamos, nós dizemos, este pão é o corpo de Cristo. Este suco da uva é o sangue de Jesus, o sangue da nova e eterna aliança. E fazemos isso em memória de Cristo. Nós estamos hoje debaixo de uma nova aliança que foi prometida desde Jeremias capítulo 23. A ideia é, Deus deu uma lei através de Moisés e disse, sigam. As pessoas não conseguiram seguir. Deus disse, eu vou fazer uma coisa por vocês. Eu vou escrever a minha lei no coração de vocês.
Eu vou tirar o coração de pedra, eu vou colocar um de carne. Eu vou derramar água pura sobre vocês. Eu vou recriar o espírito de vocês. Eu vou colocar o meu espírito dentro de vós. A nova aliança, ela faz contraste com a lei de Moisés. Aquilo que a lei de Moisés não conseguiu fazer. Deus o fez através da regeneração, nos inserindo na nova aliança, no seu sangue, em Cristo Jesus. Irmão Givanildo, pode ficar à vontade para perguntar. Irmão Givanildo fala aqui sobre se a gente pode colocar essa ideia de tutor, de aio, de conduzir até Cristo, a função ou o ministério de João Batista, sem dúvida. João Batista como um preparador de caminho, como a voz que clama no deserto, apontando para Cristo, importa que ele cresça e que eu diminua, ele faz muito bem essa função. Amém? Versículo 22, Gálatas 3, 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. 24. De maneira que a lei se tornou nosso guardião, percebe? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. E 25. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, percebe? Agora, na minha versão diz o guardião, mas aí na versão de vocês diz aio mesmo. E a lei era nosso guardião até Cristo, uma vez que Cristo veio. Perceba, a gente vai ter uma aula discutindo sobre a função da lei, sobre qual a função da lei para os nossos dias e se devemos guardar a lei ou não. Nós não estamos sem lei, de antemão eu já adianto. Eu entendo que nós estamos debaixo da lei de Cristo e não debaixo da lei de Moisés. Eu entendo que no nosso meio vai ter pessoas que talvez vai discordar de mim. Mas quando eu digo que nós não estamos debaixo da lei de Cristo, não debaixo da lei de Moisés, entenda. Eu estou querendo afirmar, não estou querendo afirmar que a gente está sem lei. Mas os preceitos encontrados na lei de Moisés, eles já existiam antes da lei de Moisés ser estabelecido. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os preceitos da lei, a essência da lei, a coisa mais importante da lei, que Moisés cunhou em 10 mandamentos, já existia de maneira intrínseca na vida de alguns homens do passado. Mas a gente vai conversar sobre isso de maneira mais detalhada mais na frente. O Lucas afirma aqui, pergunta e comenta que o objetivo da lei seria encerrar todos debaixo de pecado, para que todos que crescem pudessem ser alcançados por essa graça que veio por meio de Cristo Jesus. A lei denuncia o nosso pecado, a nossa reprovação e o quão incapazes somos de salvar. A graça entra aí, salvando todo aquele que crê por meio da fé em Cristo Jesus. Amém? Prosseguir. Algumas características. O dispensacionalismo vê o mundo como uma casa dirigida por Deus. Nessa casa divina, Deus dará ao homem certas responsabilidades como administrador. Se o homem obedecer a Deus naquela dispensação, naquela economia, Deus promete bênção. Se o homem desobedecer a Deus, ele promete julgamento. Isso é o que acontece em cada dispensação. Assim, há 3 aspectos geralmente vistos em uma dispensação: teste, falha e julgamento. Normalmente você vai ver essas 3 coisas acontecendo em dispensações. Deus faz um teste, o homem falha, e então vem o julgamento de Deus sobre as pessoas pela falha cometida. Em cada dispensação, Deus coloca o homem à prova e há um juízo. Prosseguindo, o conceito básico de uma dispensação é uma administração. Isso é particularmente visto em Lucas 16, do 1 ao 2. A gente falou sobre essa parábola que ilustra os distintivos de uma dispensação. Sobre esses distintivos, há 2 partes. As 2 partes, uma tem autoridade para delegar deveres e a outra a responsabilidade de os cumprir. Deus é uma parte que delega deveres para nós e nós temos a obrigação de cumprir aquilo que Deus delega para nós. Nessa parábola de Lucas 16, 1 ao 2, o dispenseiro falha em seus deveres, perdendo os bens do seu Senhor. E nós precisamos estar acautelados ou sóbrios, vigilantes, atentos, para que não venhamos falhar em toda a casa de Deus, como dispenseiros de Deus. Amém? Um dispensacionalista é simplesmente aquele que reconhece que Deus lida
diferentemente com as pessoas em épocas distintas ou economias. Você entende que Deus lidou de uma forma no passado e lida de uma forma no presente. Não é que Deus mudou, Deus não mudou. Mas quando Uzá tentou salvar a Arca da Aliança, ele morreu fulminado na hora. As pessoas não têm morrido fulminado na hora. E percebe uma mudança bem próxima. Quando Ananias e Safira não mentiu a Pedro, mas mentiu ao Espírito Santo e morreram na hora. Imagina se morresse hoje todos que mentissem. Misericórdia, nem esse curso estaríamos tendo aqui nessa noite. Então, nós entendemos claramente que o Senhor, ele trata de maneiras diferentes e dispensações diferentes. Lewis Sperry Chafer costumava dizer que se alguém não traz um cordeiro para o altar para adorar a Deus, então ele é um dispensacionalista. Porque no Velho Testamento você trazia um cordeiro para poder adorar a Deus. E hoje você não traz um cordeiro por quê? Porque o cordeiro perfeito já foi imolado há quase 2000 anos atrás. O sacrifício perfeito e definitivo. Amém? E não precisamos mais de nenhum sacrifício. Aquele que adora no domingo, ao invés do sábado, também é um dispensacionalista. Os judeus adoravam no sábado, a gente adora no domingo. Mudou alguma coisa? Mudou. A gente mudou o dia de adorar. E eu não quero entrar nesse mérito se é para ser sábado ou se é para ser domingo. A questão é que mudou. Os judeus adoram no sábado e quando olhamos para o Novo Testamento, nós enxergamos a igreja separando o primeiro dia como o dia principal de culto. E a gente vê que as coisas mudam, porque ele reconhece que o sábado era para Israel e não para a igreja. Continuando aqui, as 7 dispensações. O número das dispensações não é tão importante como quanto o reconhecimento que elas existam. Entenda. Eu não quero aqui que você saia daqui defendendo 7 dispensações, tal, lutando por isso. Não, essa não é a questão. A questão é reconhecer, existem dispensações. Existem formas diferentes de Deus tratar. Pode ser que aqui pessoas concordem que tenha 7. Pode ser que aqui, depois que você fizer a sua reflexão teológica, você diga, não, Diácono, eu só enxergo 3. Eu, pessoalmente, eu só vejo relevância em 3 ou 4. Embora enxergue, mas eu não vejo relevância em destacar outras. Eu vejo que, não vou destacar agora, mas assim, que existe relevância em pelo menos 3 ou 4 dispensações. E vale a pena destacar essas diferenças. Vamos prosseguir. Diferentes pessoas dividem as eras de forma bem distintas. Muitos dispensacionalistas sugerem que existem 7 épocas distintas. E repito, a intenção não é que você lute por 7, mas eu vou citar as 7 porque a gente está expondo o dispensacionalismo na sua forma clássica. Mas a gente vai ver mais na frente que no revisado, eles não fazem questão de dizer que são 3 ou que são 7, dizem que talvez sejam 4 ou mais. E no progressivo eles vão dizer que talvez são 3 dispensações e vai variar entre um autor e outro. O ponto é, existem formas distintas de Deus tratar em diferentes épocas, amém? Primeira dispensação seria da inocência. Esse cobre o tempo de Adão antes da queda. Então, antes da queda, Adão vivia um tempo de inocência. Ele não tinha conhecimento do bem e do mal, ele não tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a forma de Deus tratar com Adão era uma. É bem claro, Deus vinha todos os dias, na viração do dia, e falava com Adão, e era um papo maravilhoso. Onde é que estás? Estás fazendo o quê? Estou dando nome aos animais. E Adão estava lá cuidando do Jardim do Éden. Perceba, o Jardim do Éden tem uma extensão próxima do estado de Pernambuco. Não me pergunte como, mas o Jardim do Éden tinha as extensões de mais ou menos o estado de Pernambuco. E Adão cuidava de todo o Jardim do Éden. Isso é tema para uma próxima aula, mas assim, não é tema para aula nenhuma. É apenas um mistério que fica para nós. Eu sei que ele cuidava e eu acho que ele cuidava muito bem. Vamos prosseguir. No período da inocência antes da queda, uma forma que Deus tratava. Gênesis 1, 28 ao 3, 6. Período da consciência. Romanos 2,15, uma referência aqui, indica que Deus lidou com o homem através da sua consciência antes da lei. Antes da lei de Moisés ser estabelecida, a ideia aqui é que Deus trabalhava na consciência do homem. Eu falei agora há pouco que eu entendia que os preceitos da lei e algumas coisas, uma essência da lei, já estava no coração do homem antes da lei ser estabelecida por Moisés. Então, antes da lei ser estabelecida por Moisés, Deus cobrava do homem na sua consciência. Essa é a segunda dispensação. Terceira dispensação, a dispensação do governo. Essa envolve a característica da aliança noaica.
o temor dos animais quanto ao homem, a promessa de não haver mais um dilúvio. Então nós entendemos essa dispensação como do governo humano. Gênesis 8:15 até 11:9. E em Gênesis 12, inicia um momento aqui, ou para ser mais exato, 11:10, a promessa feita a Abraão. Essa dispensação cobre o período dos patriarcas, na qual Deus ordenou que eles deveriam responder pela fé à sua revelação. Aqui ele vai entender esse período da promessa como sendo de Abraão até o momento que Moisés estabelece a lei mosaica. Eu de antemão já digo que a aliança da promessa ela não tem fim em Moisés, ela continua para além de Moisés. E continuando aqui, para a gente chegar nessa fase conclusiva, a lei mosaica, como sendo, deixa eu voltar aqui, a quinta dispensação, a lei mosaica. A lei foi dada como constituição para a nação de Israel e cobre o período do Êxodo até Atos 1:26. A lei vigorou até a morte de Cristo e a descida do Espírito Santo. Amém? Então a lei estava vigorando até o momento que o Espírito Santo desce, Jesus morre e a gente tem uma igreja sendo estabelecida. E para ser mais específico sobre a pergunta que o Lucas fez lá atrás, seria esse o momento, numa ótica dispensacionalista, que eu concordo que a graça de fato começa a dispensação da graça começa a acontecer, começa a atuar. E a próxima dispensação é a da graça. Desde Atos capítulo 2, versículo 1, até Apocalipse 19:21. Porque em Apocalipse 19:21 vai falar sobre o milênio que vai ser estabelecido durante 1000 anos, o governo de Cristo sobre a terra. E esse período de graça, ele fica evidente, ela é singular na vinda de Cristo. E através do advento de Cristo, Deus fez a sua graça conhecida a toda a humanidade. Amém? Embora houvesse graça no Velho Testamento, a graça se manifesta de maneira plena e completa por meio de Cristo. E a última dispensação das 7 é o milênio. Essa dispensação cobre o período descrito em Apocalipse 24:6, quando Cristo retornará à terra para reinar por 1000 anos. E eu vou encerrar a aula de hoje com esse gráfico que vocês estão vendo aí. A gente vai olhar para ele e quiser se aproximar mais, eu vou mandar para vocês esse gráfico. Mas aqui são alguns esquemas dispensacionais representativos. Eu vou olhar por coluna com vocês, tá? Eu vou olhar por coluna. A gente já falou tudo que está dentro desse gráfico durante a aula lá atrás, principalmente na aula passada. Mas agora a gente colocou dentro de um gráfico e agradeço a minha amada esposa que me ajudou a fazer aí, organizar para vocês, que dá trabalho. Mas vamos lá. De 1646 a 1719, um homem chamado Pierre Poiret, ele divide da seguinte maneira. Olha para o gráfico. Criação até o dilúvio, um período de infância. Dilúvio até Moisés, ele ainda chama de infância. Moisés até os profetas, ele chama de adolescência. Profetas até Cristo, ele chama de mocidade. Estado adulto e maturidade e renovação de todas as coisas. Isso foi em 1646 a 1719. Esse cara viveu e fez essas divisões. O segundo autor é John Edwards. Viveu de 1637 a 1716. E ele divide da seguinte maneira: a inocência, Adão antes da queda, antediluviana, noaica, abraâmica, mosaica e cristã. Essas são as divisões dispensacionais que ele faz. Lembrando que eles não usavam o termo dispensações ainda, mas o conceito está bem claro e evidente, que eles faziam separações como sendo formas diferentes de Deus tratar em cada época. Isaac Watts, de 1674 a 1748, ele divide inocência, adâmica após a queda, noaica, abraâmica, mosaica e cristã. Vamos agora para John Nelson Darby, um dos principais nomes do dispensacionalismo clássico. Viveu de 1800 a 1882. Ele divide da seguinte maneira: primeiro, paradisíaco até o dilúvio. Ele chama de um período paradisíaco. Lembra aquelas ilhas bonitas, né? Paradisíaca e tal. O conceito já vem na mente. Segundo é Noé. Terceiro, Abraão. Terceira dispensação. Quarto, Israel. Aí ele coloca Israel sob a lei, sob o sacerdócio e sob os reis. Ele divide o período de Israel sobre leis, sacerdotes e reis. E depois o período dos gentios, o período do Espírito e o período do milênio. Essa é a divisão feita por John Nelson Darby.
E depois vem uma divisão aqui de J.H. Brooks, que viveu de 1830 a 1897. O estado do Éden, o estado antediluviano, terceiro, o estado patriarcal, quarto lugar, o estado mosaico, depois o período messiânico, depois o período do Espírito Santo, depois o período do milênio, e depois ele ainda coloca mais, a plenitude dos tempos e a eternidade futura. E James M. Gray, ele vai colocar 6 dispensações: edêmica, antediluviana, patriarcal, mosaica, igreja e milênio. E por último, C. Scofield, o autor da Bíblia de Estudo, anotada por Scofield, que eu mostrei aqui semana passada, que foi a primeira Bíblia de Estudo popularizada na mão das pessoas, onde eles colocaram as conferências realizadas naquela época na mão das pessoas. E ele vai defender aquilo que nós vamos chamar de dispensacionalismo clássico, as 7 dispensações, e vai popularizar esse conhecimento dispensacional na mão das pessoas. Como é que Scofield divide? Primeiro, ele viveu de 1843 a 1921, e ele coloca as 7 dispensações como sendo inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e reino. Amém? Então, a gente encerra a nossa aula por aqui. Eu não vou prosseguir, eu acho que já foi informação demais para a gente. E eu peço que o Senhor nos ajude a prosseguir, a entender os conceitos, e que essa leitura nos ajude na nossa interpretação bíblica. Toda essa leitura aqui não visa impor algo sobre nós, mas visa nos levar a ter um olhar mais apurado, uma forma de olhar para a hermenêutica, para a interpretação bíblica, entendendo mais essa chave hermenêutica que vai nos ajudar a crescer e a avançar no conhecimento. Amém? Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Amado Deus, eu oro para que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos dê graça, nos dê entendimento, nos dê força, que o Senhor venha sobre cada um de nós aqui presente nessa aula, aqueles que estão em casa, aqueles que estão assistindo pela live, aqueles que assistirão posteriormente. Eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento, traga iluminação sobre nossas vidas e nos leve a entender a Tua palavra e ser melhores hermeneutas, que a gente aprenda a ler, a compreender, a entender as Escrituras Sagradas, para que isso possa transformar as nossas vidas e a vida daqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.